Fala galera, bom dia, tudo bem com vocês? Então, nós vamos começar a partir de hoje o tão esperado assunto, né? O tão aguardado momento. Vamos chutar o rabo dos fascistas e dos nazistas falando da Segunda Guerra Mundial. Para mim, o melhor assunto, né, da nossa matéria é o assunto que, juntamente com a história regional, né? Eu me considero especialista, leio muito sobre esse conflito, né? Estudo bastante esse evento da nossa história, o maior conflito armado de todos os tempos, né? Que nos deixou profundas cicatrizes, consequências que refletem na nossa vida ainda hoje, no mundo contemporâneo, né? E ensinamentos que aparentemente as pessoas tentam ignorar ou ignoram porque quer, né? Infelizmente, ensinamentos importantes, mas que são ignorados. Mas vamos lá, vamos deixar esse papo para uma outra conversa, para um outro momento. Nós vamos entrar então na Segunda Guerra Mundial, né? Mas antes de falar da guerra, da dinâmica do conflito, vamos trabalhar os seus precedentes, ou seja, todo o caminho, né, trilhado para a eclosão do conflito. Primeiramente, nós vamos deixar claro aqui, tá? A Segunda Guerra Mundial, ela pode ser compreendida nada mais nada menos como uma continuação da Primeira Guerra Mundial. Afinal de contas, né, as inimizades, as disputas, né, que provocaram a Primeira Guerra Mundial, principalmente a questão da corrida imperialista, né, ela não foi solucionada pelo Tratado de Versalhes. Muito pelo contrário, né? O Tratado de Versalhes ele criou um ingrediente a mais de revanche entre principalmente a Alemanha e os seus inimigos, né? Além disso, você vai observar que é um cessar-fogo. Basicamente, os mesmos países envolvidos, as mesmas alianças vão ser reconstruídas na Segunda Guerra Mundial. Mundial, né? A Segunda Guerra é muito mais mundial, muito mais global do que a Primeira, obviamente, né? Enquanto na Primeira Guerra Mundial nós tivemos o teatro de operações de guerra restrito à Europa, norte da África, algumas regiões da Ásia. Nós temos aqui na Segunda Guerra Mundial uma guerra quase que global, né? Nós vamos ter batalhas na Europa, no norte da África, na Ásia, no Pacífico, no Atlântico, enfim, né? Então o mundo se torna ali um tabuleiro de xadrez ali e essas nações vão disponibilizar as suas peças, né? Além disso, nós temos que analisar, além da questão da Primeira Guerra Mundial ser vista como uma continuação da Primeira, tendo em vista, né, que o Tratado de Versalhes, a Liga das Nações não conseguiram, né, solucionar os problemas que levaram à Primeira Guerra Mundial. Nós temos que observar também que há um ingrediente a mais, né, nessa segunda edição de conflito global, que é a ascensão dos regimes totalitários, né? Então, nós já tínhamos um clima de tensão e a ascensão de governos que incentivam a guerra, o militarismo, o discurso nacionalista. Então, é aquela juntar fome com a vontade de comer, né? No caso, nós vamos ter a ascensão do fascismo na Itália, do nazismo na Alemanha, né? Do Tojo, né? No Japão, que é um fascismo made in Japan, né? Uma coisa assim, né? Uma visão ultranacionalista também sobre o próprio Japão. Enfim, então todos esses elementos em conjunto, eles acabam sendo responsáveis, né? Por desencadear a guerra em si, tá bom? Beleza? Outra questão que nós vamos observar é que a partir da década de 30, os regimes fascista, nazista, japonês, eles começam, né, uma série de aventuras expansionistas no norte da África, na própria Europa, na Ásia. E essas aventuras expansionistas elas vão
gradativamente, né, ampliando essas tensões. E detalhe, essa aventura expansionista desses três países, do futuro eixo, né, eu vou falar do eixo daqui a pouco, na verdade, ela só foi possível de acontecer porque nós temos que lembrar que essa primeira metade da década de 30 é um momento de fragilidade muito grande das democracias ocidentais, devido aos efeitos negativos da crise de 29. Há uma contestação do Estado liberal, da democracia, né, nessa década de 30. Isso a gente já falou, inclusive, lá quando eu expliquei para vocês o nazifascismo, né? Então, esse momento, essas democracias estão ali nas cordas, né, se recuperando desse duro golpe que foi a crise de 29, criando a brecha para que esses regimes pudessem se fortalecer, se desenvolver, né, e colocar os seus projetos em prática. E muitas pessoas viam, né, no fascismo, no nazismo, uma alternativa para a recuperação, né, das suas economias, do moral do país, enfim, né? Então, aquela grande pergunta, por que não foi feito nada para evitar que Hitler chegasse ao poder na Alemanha, que Mussolini chegasse ao poder na Itália? Porque, na verdade, tanto a França como a Inglaterra, como os próprios Estados Unidos, achavam, né, que o inimigo natural do fascismo, do nazismo, seria o comunismo, né? Mas isso não se mostrou uma previsão correta, e eu vou falar disso mais adiante. Como eu disse anteriormente, esse momento de fragilidade das democracias ocidentais, né, das grandes democracias liberais, facilitou o caminho de expansão desses regimes totalitários. E aí eu vou destacar primeiramente na Europa a atuação do Mussolini na África, né? Eu me recordo que eu expliquei isso para vocês. A ideia do Mussolini era recriar o grande Império Romano, né? A influência italiana na região da orla do Mediterrâneo, na parte ali da Europa balcânica, né? E também norte da África e costa do Oriente Médio. A ideia do Mussolini era essa, né? Então, para colocar esse projeto de reconquistar esses territórios que pertenciam ao antigo Império Romano, recuperar a glória da Itália, né? Aumentar a influência da Itália no Mediterrâneo, o primeiro passo foi a tomada da Abissínia, né, a atual Etiópia, em 1936, né, quando do nada, de surpresa, Mussolini e suas tropas invadiram a Abissínia, né, o país, um dos poucos territórios independentes da África naquele momento, né, e essa invasão foi fulminante, até porque a Abissínia não tinha um exército moderno, né? Enquanto os italianos atacaram com aviões, artilharia, tanques, armas automáticas, né? Os abissínios, coitados, tinham uma cavalaria montada ainda, usando lanças, poucas armas de fogo, né? Enfim, então rapidamente a Abissínia foi tomada pelos italianos. Lógico, Mussolini fez uma propaganda enorme desse feito, né? Dessa aventura italiana na Abissínia. A Liga das Nações foi acionada, inclusive o rei da Abissínia, né, viajou a Londres, depois foi à Liga das Nações pedir ajuda, pedir socorro para os seus conterrâneos, mas nada foi feito. A Liga das Nações simplesmente virou as costas para a Abissínia. Por quê? Porque o mundo não queria uma nova guerra, né? Quando eu falo mundo, estou falando dessas democracias ocidentais, principalmente a França e a Inglaterra. Lembrando que os Estados Unidos, né, naquela política de isolacionismo, está de costas para a Europa nesse momento, tá? Então, o Mussolini conseguiu. Ele aproveitou-se, ele percebeu que a brecha existia e ele aproveitou-se dessa brecha e anexou um território, né, marcando o início da presença italiana ali no norte da África. Beleza? Aqui nós temos uma imagem dessa guerra que os soldados italianos, né, pode parecer, nossa, você falou que o exército italiano era moderno. Bom, estou falando de 1936, né, cara? Quase 100 anos atrás, né? Moderno para aquela época. Mas você vê aqui já tem rifles, né? Uniformes, equipamentos aqui de qualidade para aquele momento, enquanto o exército abissínio não tinha nem como se defender. Beleza, pessoal? Bom, o processo
de expansão da Alemanha. Olha que coisa linda. Tio Hitler, né? Em 1933 ele chega ao cargo máximo, ele se torna o Führer da Alemanha após a morte do Hindenburg, né? Ele unifica a presidência e a chancelaria, expliquei isso para vocês, né? Coloca fogo lá no parlamento alemão, no Reichstag, acusa os comunistas, né, de serem... Desculpe, passou um chifrudo aqui com som alto, né? Mas enfim, deixa pra lá. Ele une, né, a chancelaria com a presidência, se torna o Führer. Para fazer isso, ele ateia fogo, né? Manda colocar fogo no Reichstag, no parlamento alemão. Acusa os comunistas, esse negócio de acusar comunista e ser o responsável pela mazela do país não é de hoje, né? Um discurso bem antigo. E toma o poder, né? Se torna o líder supremo da Alemanha, ok? A Alemanha tinha o Tratado de Versalhes, que impedia a Alemanha de qualquer manobra expansionista, impedia a Alemanha, inclusive, de ter força armada, né? Só uma força ali de segurança interna. Primeira coisa que Hitler faz, rasga o Tratado de Versalhes. Não vou pagar a indenização e não vou respeitar as determinações do Tratado de Versalhes. Tá? Aí, mais uma vez, você está perguntando, professor, mas por que a França, a Inglaterra não fizeram nada para retalhar a Alemanha? Porque esses dois países não queriam uma nova guerra, principalmente a França. As cicatrizes da Primeira Guerra Mundial na França, elas foram muito profundas. Então, a opinião pública francesa não queria de hipótese alguma um novo conflito. E aí criou-se a brecha, como né, eu já falei anteriormente. Hitler aproveitou-se dessa fragilidade para poder colocar em prática o seu processo. O discurso inicial de Hitler era a criação do tal do chamado pan-germanismo, né? Ou seja, unir na Alemanha os povos germânicos, recuperar os territórios que a Alemanha havia perdido com a assinatura do Tratado de Versalhes. Muitos, inclusive, dentro da Europa e fora da Europa, viam essa ação do Hitler como legítima, né? Via as punições do Tratado de Versalhes como extremamente excessivas e que Hitler estava fazendo o que era de direito da Alemanha, pegando aquilo que era dele. Só que, na verdade, Hitler estava colocando em prática a ideia maior, né, que é a ideia da criação do espaço vital, que é a construção da grande Alemanha no sentido de anexar territórios, principalmente em direção ao leste, né, em direção à União Soviética, para ter acesso às matérias-primas e à mão de obra para reerguer a Alemanha no Reich, que duraria 1000 anos. Essa basicamente era a ideia do cara, né? Então, ele vai fazer isso ao longo da segunda metade, principalmente da década de 30. Só que antes de colocar em prática esse projeto expansionista, ele tem que testar, né? Ele vai ver se seu exército, se sua máquina de guerra ela tem a capacidade para realizar tal tarefa. E a oportunidade surge na Guerra Civil Espanhola. Inclusive, fiz no vídeo anterior, corrigi uma questão, fiz um comentário sobre a Guerra Civil Espanhola, né, para vocês. Então, já expliquei esse assunto, não vou voltar aqui novamente, tá? Se você quiser entender a dinâmica da Guerra Civil Espanhola, vá lá naquele vídeo de correções, se não me engano é o segundo vídeo do capítulo passado, eu expliquei sobre a Guerra Civil Espanhola. Então ele aproveita esse conflito na Espanha, o general Franco, né, que é alinhado ideologicamente, politicamente com o fascismo, é apoiado pelo Hitler e ele envia parte, né, das suas forças armadas, principalmente a aeronáutica, né, a Luftwaffe, a Força Aérea Alemã, para testar se ela estava pronta operacionalmente para essa tarefa. E aí acontece o famoso ataque ao vilarejo de Guernica, né, que foi imortalizado no quadro do Pablo Picasso, né? Esse quadro belíssimo, muito simbólico da guerra, que representa justamente os horrores da guerra. Então, a partir desse momento que ele participa da Guerra Civil Espanhola, ele percebe que está pronto, né, para alçar voos maiores, e aí ele começa esse processo da chamada Guerra das Flores. E eu vou falar disso no próximo vídeo. Tudo bem, pessoal? Beleza? Então a gente fica por aqui nesse primeiro vídeo sobre Segunda Guerra Mundial. Na próxima aula, no próximo vídeo, a gente vai concluir, né, dar sequência ao nosso raciocínio aí. Até mais, fiquem com Deus. Tchau, tchau.